Muito bem, meus queridos alunos da Escola Sérgio, estamos retornando aqui. O nosso terceiro vídeo, ele vai abordar um pouco desse conceito. Nós estamos agora indo para a filosofia de Karl Marx. Muito se fala de Marx hoje, que é marxista, que é comunista, mas é claro, importante conhecer quem de fato foi Marx, qual a colaboração dele pela nossa sociedade atual. Primeiro, a filosofia marxista, a filosofia de Marx, ela se baseia muito numa luta de classes. De acordo com Marx, o motor da história, ou seja, o que move a história é a eterna luta de classes entre aqueles que detêm o modo de produção, ou seja, aquelas pessoas que têm bens, que conseguem produzir, e aqueles que têm força de trabalho para vender. Eu, você, nós vendemos o nosso trabalho. O nosso ganha-pão, digamos assim, é o nosso trabalho. Então é justamente essa ideia que Marx traz para a gente aqui, olha, com relação a essa força de trabalho que nós temos para vender. Então a luta de classes, ela está relacionada justamente a isso. O conflito de quem compra o trabalho e o conflito de quem vende o trabalho. De acordo com Marx, o capitalismo ele vai desvirtuando esse trabalho humano. Ele vai fazendo com que haja uma servilização. O termo servilização, aqui diferente de civilização, ele está relacionado a transformar o outro em servo, a transformar o outro naquele que é explorado. O proletário, na linguagem de Marx, é sempre o operário. Veja bem, proletário, operário, tá? Um outro conceito bacana que a gente ouve muito falar hoje sobre ideologia, vamos primeiro entender que ideologia é uma reunião de certezas pessoais de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Então eu não posso dizer que A ou B não tem ideologia. O que pode existir, na verdade, são ideologias diferentes, partindo da ideia de que ideologia é essa reunião das certezas pessoais. De um indivíduo, perceba, de um ou de um grupo. Então dizer que não tem ideologia é dizer que não tem ideias, que não tem caminho próprio, que não tem pensamento. Então a reunião das ideias características de um grupo marca um determinado período e marca um momento histórico. É justamente isso a ideologia do sistema capitalista que nós vivenciamos hoje. Na sequência, eu vou trazer aqui Sartre. Essa imagem ela quer justamente relembrar para a gente o filósofo francês. Sartre ele traz um conceito bacana. Ele se refere ao engajamento como um compromisso com a realidade. Desculpa aqui essa separação. Então, quando eu me engajo, quando eu começo a transformar as coisas, tipo assim, você resolveu se engajar na associação da tua comunidade, na associação do teu bairro, no grêmio estudantil, tudo isso Sartre vai entender como esse engajamento. Na sequência, ele vem dizer para a gente que a existência precede a essência. Como é que eu vou explicar essa frase? A existência no sentido de existir. Depois, essência no sentido de individualidade. Então, primeiro, eu existo. Depois, eu vou me transformando. É como que a criança primeiro nasce e depois vai aprendendo a andar, vai aprendendo a caminhar. Eu vou te pedir para tu dar uma olhada lá no teu livro didático, seja impresso, seja em PDF. Esse conteúdo vai estar aqui nas páginas 401 e 402, tá bem? Mais detalhadamente. Vou parando esse vídeo para ir para o nosso quarto vídeo.